Rádio Esplanada, sua melhor companhia, 15 horas, mais 3 minutinhos. E o bate-papo de hoje na bancada da Esplanada é com o meu amigo secretário de Turismo de São Vicente, Renato Marquezini. Ele é pós-graduado em ecoturismo, gestão pública, esporte e atividade inclusiva para pessoas com deficiência, e história e cultura contemporânea do Brasil. Meu amigo secretário Marquezini, seja muito bem-vindo à bancada da Rádio Esplanada. Boa tarde. Boa tarde, Caleb. Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado a todos da Rádio Esplanada e os ouvintes. É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde de segunda-feira, que toda segunda-feira nós trazemos para a bancada uma personalidade importante da nossa região. E São Vicente está inserida nessa realidade nova, com nova administração, muito trabalho pela frente. Nós temos acompanhado o seu trabalho, como dos demais secretários, que já teve aqui o secretário de Trânsito. Então, São Vicente está indo aí numa arrancada muito bacana e melhorando para o seu munícipe. Então, secretário, hoje nós vamos falar de turismo. Confere? Confere. Bora. Então vamos lá. Fábio, quando chegar a pergunta aí, você manda para o secretário, que ele está afiadíssimo hoje. Secretário, atualmente quais são as opções de turismo na cidade de São Vicente? Quando a gente fala de turismo numa cidade, a gente fala em segmentação, né? É uma palavra técnica. Então a gente começa, como todo mundo conhece, o turismo sol e praia, né? A gente vai ter outras atividades que vão ligado à questão do turismo histórico-cultural, o turismo de pesca, o turismo náutico, o turismo de aventura, a parte de ecoturismo. Então, começando a desenvolver na cidade um trabalho ligado ao turismo comunitário. Então, esses são os segmentos que a gente trabalha na cidade. Logicamente, tudo isso tem integrado os atrativos que todos conhecem na cidade, né? Então, a necessidade, esse é o trabalho que está sendo feito de forma árdua, né, de uma intensidade muito grande nesses poucos meses de gestão, para deixar os lugares melhores, bonitos, agradáveis para os moradores frequentarem e automaticamente os visitantes, também conhecidos como turistas. Excelente, excelente. São Vicente estava precisando mesmo disso, uma peneirada, uma chacoalhada aí, para mostrar para as demais cidades da região que São Vicente não é o patinho feio, certo, secretário? Pelo contrário, né? São Vicente tem muito a oferecer em nível nacional, inclusive. Sempre quando eu falo isso, vale lembrar que faltam menos de 11 anos para São Vicente fazer 500 anos da chegada dos portugueses, de Martim Afonso de Souza. E o trabalho chega a esse ponto. É um grande trabalho de planejamento e gestão para a comemoração dos 500 anos aqui em São Vicente. Então, assim, é um trabalho de Copa do Mundo, é um trabalho de Olimpíada que se faz 10 anos antes, preparando a cidade para ser referência nacional. Daqui menos de 11 anos, os olhos do Brasil estarão olhando São Vicente. O Estado estará olhando São Vicente. Portugal estará olhando São Vicente. Então, nossa cidade precisa estar bacana, não somente na questão do turismo, como qualquer outros aspectos, que vai da saúde, educação, pavimentação, drenagem. Então, é um trabalho muito grande para a gente conseguir entregar uma cidade justa, igualitária e melhor para as pessoas que aqui vivem e visitam. E mais uma vez o prefeito acertou, porque o senhor é formado em turismo. Então, novamente, o Caio, a gente tem que dar os parabéns para ele, porque mais uma vez ele deu o tiro certo, colocou a pessoa certa no local exato. Legal, isso é uma coisa que a cidade há muito tempo pede, né? Que sejam profissionais técnicos, né, dentro das pastas, para poder gerir todos os seus trabalhos dentro da sua secretaria, né? Então a gente sabe que muito além só da paisagem, né, e dos atrativos, tem tudo uma questão técnica atrás disso, uma coisa ligada ao Ministério do Turismo, uma Secretaria do Governo do Estado, tem regras, leis, e quando você escolhe uma pessoa que conheça do assunto, isso facilita o processo. E essa pessoa muitas vezes conhece as pessoas também de todo o trade turístico, né, que a gente chama, que são os stakeholders, que vão dos meios de hospedagens, que vão da questão da gastronomia, das transportadoras, dos guias de turismo, da parte de eventos. Então a gente tem a capacidade de fazer a integração em todos esses elos dessa grande corrente que a gente chama de turismo. E quem ganha com isso é você, morador de São Vicente e da região
nossa aqui da Baixada Santista. Mais uma vez, meus parabéns. Secretário, segunda pergunta. A população questiona a preservação do horto, reforma da biquinha, plataforma de pesca. Como é que estão esses locais hoje? Porque a gente viu aí que ele estava meio abandonado, né? E nós já estamos indo para o 8º mês de gestão. Como é que estão esses locais? Vamos começar pelo primeiro que você coloca, que é o horto, mais conhecido como horto, mas o nome é Parque Ecológico do Voturuá. Em março de 2020, naquelas chuvas muito torrenciais que nós tivemos aqui na Baixada Santista, que atingiu a cidade do Guarujá, acho que todo mundo lembra disso, né? Aconteceu até pessoas infelizmente falecerem. Em Santos, em São Vicente, houve há mais ou menos 1 ano e 4 meses atrás, teve esses problemas. E o lugar que teve os maiores problemas de escorregamento foi na região do Horto. São 7 escorregamentos e um deslocamento de massa, né? Então o lugar hoje está interditado pela Defesa Civil para visitação de uso público. Porém o lugar realmente estava meio abandonado, estava cansado, né? A gente chegou lá muito triste de ver o que a gente viu. E hoje infelizmente está fechado, mas hoje tem a equipe de manutenção que está deixando ele bonitinho, né? Matinho cortado, sarjetinha pintada, os equipamentos dele sendo reformados. Tinha muitos problemas elétricos no horto todo, né? Problemas hidráulicos, né? Isso tudo está sendo sanado e aguardando aí a possibilidade de conseguir um investimento para arrumar essas questões dos deslizamentos que tiveram em março de 2020. Então, no momento que a gente tiver a liberação da Defesa Civil, a gente volta a reabrir ao público. Só uma perguntinha nesse gancho aí. Tem uma previsão de devolver isso para a sociedade ou ainda não? Não, o que acontece? A gente chegou lá, no começo do ano, não tinha nenhum estudo geotécnico pelo IPT, pela Defesa. Já tem mais ou menos uma cotação de quanto custa isso. Tem tudo uma questão de um projeto lá dentro, que é o projeto básico, que é que vai dar o quanto custa o projeto executivo. Nós estamos buscando ou parceria pública-privada para fazer esse investimento, ou até a abertura de algum convênio federal ou estadual para conseguir sanar essas questões. Com a questão da pandemia, né, muitos dos recursos estão contingenciados, né? Então a gente está batalhando de forma intensa de ver, no momento que abrir alguma possibilidade de investimento ou do poder público ou de parceria público-privada, de a gente conseguir arrumar as questões lá de deslizamento. Certo. E como é que está a biquinha e ali a plataforma de pesca, que foi outra pergunta que a população colocou aqui? Biquinha também era um lugar que estava meio cansado, judiado, né? Estava sujo, feio, estava mal frequentado por todos esses aspectos aí. Foi feita uma grande reforma na biquinha, né? Então foi colocado os bancos, foi feito lixado, lavado, pintado. A Secretaria de Cultura fez a reforma do monumento do Padre José de Anchieta e foi arrumado toda a iluminação do lugar. E dá orgulho de você passar durante o dia e passar durante a noite lá, a quantidade de famílias que voltaram a frequentar, não somente a biquinha, como a Praça 22 de Janeiro ali do lado. Então as famílias, um lugar bem cuidadinho, então as famílias voltaram a frequentar o lugar. Então é algo que foi feito com muito esforço, foi feito na unha, com muita garra, e já são lugares aí que tem um uso público muito bacana. É porque a população sentiu falta, né? Porque a biquinha, ela tinha ali os doces e tal, o pessoal que bebeu a água da biquinha volta. Então tinha aquelas tradições que o pessoal realmente sentiu falta desses locais públicos que chamam o turista, né? E é justo, né? Porque a gente observa que é um lugar bonito, com uma história maravilhosa, com uma tradição dos doces, dos artesanatos, né? Os doces lá, a gente vai passar o segundo semestre num processo de qualificação junto às pessoas que oferecem esses doces para as pessoas. Estamos estudando uma questão de algo melhor do que aqueles containers que tem ali hoje que abrigam os doces, né? Tá tudo na programação aí para a gente conseguir, o mais rápido possível, também arrumar essa questão tão importante que é a questão dos famosos doces da biquinha de São Vicente. Parabéns, secretário. Isso aí a gente vê que o trabalho está caminhando. Turismo de negócios. Vem crescendo em todo o Brasil o turismo de negócios. Como é que São Vicente está preparada para esse tipo de turismo? Legal. É um dos segmentos da atividade de turismo, né, a parte de negócios e eventos. A cidade precisa de um lugar para a gente ter exposição,
né, para ter um evento. Então isso é algo que isso pode ser tanto da parte pública ou da parte privada. É muito comum as cidades possuem centro de convenções, os meios de hospedagem, faz salas para reuniões, né? Então é algo que a gente vem conversando com os empreendedores da cidade, ver se a gente consegue algum espaço maior para esse tipo de eventos, né? Isso é uma questão não somente de São Vicente, mas uma questão regional, né? Então, até isso é importante estar falando. Quando a gente fala de turismo, a gente tem que falar muito mais do que São Vicente. A gente fala uma questão metropolitana, né? Então, é muito comum as cidades olharem para a sua cidade, mas o turismo só funciona quando as 9 cidades, numa região toda, pensam isso de forma integrada. Se uma cidade, às vezes, não tem um centro de convenções, uma outra tem. Porém, a gente tem outras coisas que nós podemos oferecer, que nem nossos meios de hospedagem, a gastronomia. Então, essa integração entre os municípios é algo importante, né? Então, nesse momento aqui, o que nós temos? Nós temos isso, né? O que nós precisamos fazer tem que se organizar isso no forma de planejamento, gestão e trabalhar isso de forma integrada entre os 9 municípios da região. Espetacular. Parece que tem pergunta aí já, Fábio? Tem pergunta aqui. Tá bom. Então, enquanto o Fábio termina a pergunta ali, vamos para mais uma. Com a abertura gradual das atividades, existe algum projeto para a retomada das atividades turísticas já logo depois Logo de saída agora, né? Assim, fugiu a palavra, mas isso. o secretário entendeu. Logo de saída agora, eu chamo do pós-pandemia, né? O pós-pandemia para atividade de turismo. Tem toda essa questão ligada à capacitação dos entes, ou trade ligado ao turismo, né? Capacitação de toda a rede gastronômica, dos meios de hospedagem, das agências de turismo, dos taxistas, todas aquelas pessoas que têm contato direto com o turista. A gente vem retomando agora o Conselho Municipal de Turismo, o que é muito comum no turismo. O que acontece? As pessoas que trabalham na atividade de turismo muitas vezes não são integradas entre elas. Então, exemplo, a pessoa vai num hotel e pergunta: o que eu posso fazer? Se as pessoas que estão às vezes no hotel não sabem falar o que se pode fazer na cidade, nem poder oferecer algum restaurante, algum atrativo da cidade, né? Então isso é uma coisa que a gente tem que fazer, as pessoas conhecerem a cidade, a história da cidade. Os negócios precisam ser integrados. Então, às vezes a pessoa está hospedada num lugar, mas ele pode oferecer uma carta de lugares para as pessoas, exemplo, em algum restaurante. É muito comum, às vezes, alguém ligar, principalmente em épocas, final de semana, temporada, ligar isso no hotel. O meu hotel está cheio, né? E aí ele acaba a ligação, meu hotel está cheio, mas você pode ligar para o hotel, tal. Então é um momento muito importante a gente integrar todo o setor de turismo e esse setor do turismo, que é iniciativa privada, integrar com o poder público. O poder público, ele fomenta, organiza e facilita o processo. Mas quem faz o turismo numa cidade junto com o turista diretamente é a iniciativa privada. Então esse é outro grande desafio que a gente tem, essa interação, algo que na verdade não acontecia, né? É uma vida do poder público junto com a iniciativa privada. Isso é o turismo. Eu costumo dizer que turismo são várias engrenagens. Essas engrenagens sempre giram soltas por muitos anos. E o segredo disso é conectar essas engrenagens. Na hora que a gente conecta essas engrenagens, a gente dá a hora. É um relógio, é como se fosse um relógio. E a hora é agora do turismo. Depois de todos esses problemas de pandemia que nós tivemos, o turismo é uma atividade muito sensível, como a parte de eventos, a parte cultural. Foi uma das áreas que mais sofreram nessa questão da pandemia. Mas a gente acredita aí que ela vai voltar com muita força. E essa é a hora que as pessoas se integrarem aos seus negócios. Porque uma coisa a gente descobriu e muito claro na pandemia: a gente só precisa de uma coisa na vida, um dos outros. Então é o momento das pessoas se interagir e trabalharem junto. O turismo não funciona cada um por si, funciona todo mundo junto. 2 locais que não foi comentado aqui, mas eu lembrei agora, que um é o nosso, ali em frente à Igreja Matriz, a Vila de São Vicente. E atravessando a rua tem o nosso Mercado Municipal. São dois locais turísticos, né, de grande relevância na cidade e que ficou muito tempo abandonado. Né? Como que está esses 2 locais, secretário? O projeto, eu uso muito essa palavra integração, conexão.
O roteiro histórico-cultural que nós estamos elaborando e trabalhando já pela cidade, ela vem do Japuí, passando todo pela rua Tupiniquins, a questão do Parque Estadual Xixová Japuí, as Marinas, o Porto das Naus, a Ponte Pêncio, a Avenida Getúlio Vargas, com Marco Padrão, Biquinha, 22 de janeiro, Casa Martim Afonso, chegando na Matriz, ali na Vila de São Vicente, o Mercado Municipal. Esse roteiro está sendo todo ele conectado, que as pessoas possam fazer isso de transporte com uma agência, um guia de turismo, que ela possa ser feita a pé. No mundo inteiro é um sucesso tal do walking tour, ou turismo a pé, ou de bicicleta, ou até de embarcações saindo da região das Marinas, né? Então, assim, esses lugares, o mercado municipal passa, no momento, por uma reforma interna, né? Vai se dar um novo uso para ele, não como antes estava, mas focado muito nessa questão da economia criativa, ligado à questão gastronômica, nessa questão do turismo, da cultura da cidade, a Vila de São Vicente integrando toda essa questão com a casa do artesão. Então a pessoa vai poder fazer um circuito, o morador ou turista, podendo ver um pouquinho da nossa história em todos esses lugares. Você vê, é um circuito muito gostoso, dá para ser feito de várias formas, e é isso comum quando a gente vai nas cidades. A gente não vai visitar normalmente um atrativo, você vai visitar o quê? Um circuito. E é isso que a gente vem trabalhando, um circuito turístico, histórico, cultural, gastronômico, étnico na cidade. E esse circuito aí, saindo ali do Japuí, é até bacana, porque não é um local longo, dá para a pessoa ir caminhando, né? Faz uma caminhada, já aproveita num sábado, domingo de manhã aí, e só tem local bonito, né? Aquele pedaço ali, atravessando a Ponte Pêncio e tal, vindo ali pela plataforma de pesca ali, aí chega na Biquinha. Realmente é um local bacana. Paisagens e faz um lindo, né? A Bahia de São Vicente é muito lindo. Fala, Fábio. Tem duas perguntas aqui. Uma delas já até respondeu agora, né? Mas só para uma complementação, né? A cidade tem condições de fazer um circuito turístico ou ecológico? Essa foi ele da área branca. Legal. Na parte de ecoturismo, nós temos alguns pontos muito interessantes na cidade. Quando a gente fala da palavra ecológico, né? O ecológico cabe a tudo, ao ecoturismo também, mas o eco, ele cabe em qualquer segmento turístico, tudo deveria ser eco, com uma visão ambiental, né? Mas com a pergunta dela, eu acredito que lugares a gente pode frequentar. Nós temos o Parque Estadual Xixová Japuí, 101 hectares quadrados, uma unidade de conservação criada em 1993, com 2 trilhas do Curtume e Itaquitanduva, muito bonitas, chegando na famosa Praia dos Surfistas, né? Essa parte de ecoturismo, nós temos toda essa baía, né, de São Vicente, todo o mar pequeno, os manguezais que nós temos, não somente nessa região, mas em volta de toda a nossa ilha. A gente esquece, mas uma parte da cidade está na ilha, outra parte na área continental. Nós temos manguezais lindíssimos para poder fazer passeios contemplativos, observação de aves, que é um outro perfil de público de observador de aves lindíssimo. Nós temos espécies aqui, como colhereiros, o famoso guará vermelho. Não tem só em Cubatão, gente. O guará ele não fica preso lá em Cubatão, ele desloca pelas cidades da região, né? Nós temos garças branca grande, garça branca pequena, garça azuis, socós, maguaris, batuíras. Então, assim, essa parte de eco é uma parte muito interessante. Nós temos na Serra, aqui na área continental, nós temos o Parque Estadual da Serra do Mar, núcleo Itutinga, Pilões também, que é uma área que tem um grande potencial, e toda a área continental de São Vicente. Nós temos toda aquela região do Paratinga, Caraú, né, que é uma área muito interessante, que é a necessidade de se fazer um planejamento estratégico para um turismo comunitário e ecológico. É a nossa pergunta, próxima pergunta, ó. A área continental de São Vicente possui um grande potencial turístico. A administração pública tem pensado nisso? É a nossa próxima pergunta aí, que o senhor já respondeu. Tem sim, tá? Nós temos algumas cachoeiras nessa região, nós estamos estudando direitinho a questão fundiária dessas cachoeiras. Se ela está em área federal, se está em área estadual ou é área particular. Toda a questão fundiária na cidade é uma questão delicada, né? O poder público não pode investir em área particular, então a gente está definindo direitinho o que é de quem em cada lugar, para descobrir quem é a atribuição de fazer as melhorias. E isso, de qualquer forma, a gente vai estar chegando lá, né? A gente está fazendo um estudo prévio primeiro. Hoje já existem as pessoas que frequentam o local. Seria até irresponsável se a gente começasse a divulgar o lugar sem prepará-lo primeiro.
Porque hoje, se algumas 20 pessoas vão lá, muitas vezes algumas pessoas já deixam sujeiras, detritos. Se a gente começar a divulgar sem uma organização, vai ser muito mais sujeira. Então a gente quer fazer algo muito organizado, preparado e principalmente envolvendo as pessoas da região. Não tem melhor guardião do que aquele morador que mora em torno. E aquele, de alguma forma, ele seja um monitor ambiental, seja ele que vai preparar um café da manhã, um almoço para as pessoas. Tem um senhor lá na área continental que ele é produtor de mel. Por que a gente não visita a produção de mel, ele explicando como funciona a produção de mel? No final ele pode levar fava, ele pode levar o mel, e numa horta comunitária que tem ali, então a pessoa ajuda a plantar, ajuda a colher, ajuda a fazer alguma coisa na hora. Você tem as ruínas de Santana do Acaraú ali, que é um dos engenhos de cana-de-açúcar entre os 9 que nós tínhamos no nosso litoral, algo lindíssimo. Nós temos estações ferroviárias ali que são muito bonitas. Então ali dá para integrar natureza, comunidade ligada a toda essa produção rural que lá existe, e história, e mais a questão náutica também. Nós temos rios lindíssimos na área continental, então nós estamos procurando as embarcações que seguem devidamente a regulamentação, os piloteiros, para começar que eles invistam em passeios e roteiros turísticos em toda essa região. Mas é uma coisa que nós estamos no planejamento, está no radar, e é algo que vai acontecer. É uma questão só de planejamento para a gente fazer algo, não atropelar nada e não trazer problema para ninguém. Pelo contrário, trazer geração de emprego e renda. Muito bom, o bate-papo de hoje é com o secretário de Turismo de São Vicente, Renato Marquezini. Mande suas perguntas para o WhatsApp da rádio 13 996840422 e também ao vivo pelo Facebook da Rádio Esplanada. Mais uma pergunta aí, Fábio, ou não? Tem mais uma aqui do Jair da Vila Valença. Secretário, há uma agregação com as outras pastas, como a de segurança, por exemplo? E já existe algum trabalho já para a próxima temporada? Ótimo. Não somente com a GCM, né, que é a questão da segurança municipal, uma conversa muito boa com a Polícia Militar, com a Polícia Civil. A gente vem participando, inclusive, das reuniões do CONSEG. Turismo é uma atividade, boa pergunta dele, porque a atividade de turismo é uma atividade muito sensível. O que eu quero dizer que é sensível? Para uma cidade ter um turismo consolidado e sustentável, a gente tem que ter basicamente algo que seja bom para o morador. Eu costumo dizer que a cidade boa para turista tem que ser boa para o morador, né? Então existe a integração sim com as questões de segurança e com as outras secretarias, né? São Vicente por muitos anos, não somente São Vicente, mas como toda a região, nunca teve um olhar capacitado, nunca teve um planejamento turístico a curto, médio, longo prazo, né? Então a gente está estruturando a cidade para poder conseguir ter esse tipo de turismo consolidado e sustentável, não somente São Vicente, como em toda a região, né? Às vezes é muito comum as pessoas compararem São Vicente como um destino consolidado. Às vezes é uma cidade que faz 30, 40 anos que já investe no turismo já, né? Então a gente começa agora investindo com bastante força, o que já foi feito nesses 6 meses, porque fora a questão que as pessoas observam, nós puxamos todas as leis de turismo da cidade, todas elas estão sendo atualizadas, outras novas entrando, tudo isso para dar um suporte alicerce para a gente consiga voar na questão do turismo, gerando emprego e renda para as pessoas. Bacana, então respondido a pergunta. Para responder qualquer pergunta. Outra pergunta aqui, secretário. Outro ponto turístico muito visitado é o teleférico. Como é que está a situação do teleférico? Nós vimos aí, um dia desses aí, que teve um probleminha lá, tal. Já foi resolvido? O teleférico é um equipamento privado, a gente fica muito feliz, aliás, o turismo precisa de equipamentos privados na cidade, isso é muito como em qualquer lugar do mundo. Existe um débito deles junto com a prefeitura, mas o teleférico, a prefeitura vem se conversando para poder fazer a equação disso tudo, né? Então, a prefeitura sabe que o débito, eles também reconhecem o débito, estão sendo feitas tratativas para se encontrar um caminho melhor para que o equipamento continue funcionando na cidade de São Vicente. Então você que estava preocupado aí em perder o teleférico, que é um ponto bacana turístico ali na praia, não se preocupe que a prefeitura e mais a administração ali do empreendimento já entraram em conversação e o teleférico será mantido, certo, secretário? Então, vamos lá para a próxima pergunta.
Pode se tratar, não, perdão, por se tratar da primeira cidade do Brasil, São Vicente está no roteiro turístico brasileiro? Isso é uma questão muito importante, essa sua pergunta, né? Não somente São Vicente, mas como a região, por muitos anos, nunca esteve dentro, eu costumo dizer, turismo, a gente costuma dizer que o turismo teria que estar dentro da prateleira dos lugares, né? Uma conversa que a gente faz. As operadoras de turismo precisam vender o destino São Vicente. Eu gosto muito dessa palavra destino, né? Então isso é um dos outros grandes desafios que nós temos ao longo desses anos. Fazer que as agências, os operadores, os turistas consigam enxergar São Vicente como um roteiro de turismo, né? Não era, tá? E o grande desafio é fazer que seja, tá? Agora, acabando a questão da pandemia, já tem alguns grupos, já vem conversando com algumas agências operadoras que têm o desejo de ter grupos organizados. Porque turismo é uma coisa interessante. Por muitos anos, na nossa região aqui, o turismo é aquele turismo de final de semana, ou turismo de um dia, ou daqueles feriados prolongados. E eu acho que é aí que é a grande pegada do turismo profissional, a gente quebrar a sazonalidade, né? O turismo, o cara do restaurante, a pessoa do hotel, a pessoa de eventos, a agência de turismo, ela não vive só de final de semana. Só de um dia, né? De um dia. Ela tem que receber grupos organizados de turismo o ano inteiro. E aí vem o grande trabalho. A gente tem a primeira vila do Brasil. Todas as crianças, normalmente na 5ª, 7ª série, ela estuda sobre a colonização brasileira, sobre Padre José de Anchieta, Martim Afonso, Bartira, Tibiriçá. Isso a gente vai quebrar essas zonas, trazer as escolas de São Paulo, Grande São Paulo, região de Campinas, para elas saírem de manhã da sua escola e vir para cá conhecer a cidade e voltar, ou até ficar hospedado para ficar alguns dias na cidade. Então esse é o público que vai ocupar o nosso comércio ligado ao turismo durante a semana. Grupos de idosos, pessoas que querem fazer provas esportivas, um turismo esportivo. Então a gente tem que passar por um novo momento na cidade, não ter turistas só no final de semana. Cidades consolidadas de turismo tem turismo o ano inteiro. Conta o empreendedor de turismo, ele tem o ano todo, boleto para pagar. Então ele precisa ter o seu negócio na sua maior potencialidade, utilizando manhã, tarde, noite, durante a semana, final de semana. Final de semana a gente sabe que é um público mais sol e praia nesse momento, mas que ele possa conhecer outras coisas também, fazer uma atividade de ecoturismo, fazer um roteiro náutico, uma atividade de história cultural, comprar artesanato. Então esse é outro grande desafio regional aqui, sair do turismo de final de semana. E local para isso nós temos, né? Não falta. São Vicente tem várias atrações aí que pode inserir durante todo o ano, não é só verão, inverno, tem locais muito bonitos para ser explorados nessa parte. Certo, secretário? Fala, Fábio. Mais alguma pergunta aí? Não, por enquanto nada não. Secretário, o que é que vem de novidade para o verão de São Vicente? A gente está monitorando ainda a questão toda da pandemia ainda, tá? Então nós estamos com algumas coisas já meio que pronto. Uma delas é o Festival Gastronômico Vicentino. A gente retoma esse tipo de atividade com os estabelecimentos ligados à gastronomia, servindo um prato para a população, aquele tradicional que ela vem da escolha dele, e também um prato caiçara ligado à nossa questão de identidade, né? Os roteiros turísticos com algumas agências e operadoras já comercializando esses passeios pela cidade, algumas outras empresas ligadas à parte de ecoturismo. Então são as rotas turísticas para esse final de ano e o Festival Gastronômico, e dando tudo certo aí, quem sabe uma festividade de Natal, tanto na área continental como a parte insular. O ano que vem vai ter encenação, secretário? O que o senhor já acena para esse lado? Será que a gente vai poder? Porque esse ano não pôde, o ano passado acho que também não teve. O ano que vem, será que vai ter? Está se estudando. É uma questão, é um evento muito grande, né, que nessa cidade, um grande investimento. A cidade passa por uma situação muito delicada financeiramente, e mais com a questão da pandemia. Então está se verificando ainda a possibilidade de se
compensa e se existe a possibilidade de a gente ter a encenação ano que vem. A encenação está sobre a pasta da cultura, né? Mas a gente junto com eles aí estamos estudando a possibilidade, se é o momento correto para poder fazer isso e retomar essa atividade de encenação. Mas não tenho dúvida nenhuma do quanto é importante essa festividade. Tem um recado para o senhor aqui do Walter Moreno. Grande secretário Renato Marquezine, o senhor me representa. Walter Moreno. Abração, Walter. Obrigado, Walter. Vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Secretário, mais uma vez a pergunta é voltada para a área continental de São Vicente. Vai ter turismo voltado para aquela região, área continental? Vai ter turismo lá para a galera? Foi o que a gente comentou, né? A necessidade de uma estruturação, tá? Não é só o lugar. Quem escolhe muitas vezes o destino é o visitante. Então, assim, entre ir num lugar ou outro é uma decisão do visitante. Então, a gente tem a necessidade em estruturar o lugar para a visitação, né? Então, eu não costumo dizer não passar a carroça na frente dos bois. Então, a gente precisa preparar, organizar os lugares, as pessoas para o atendimento do turismo. No momento que tiver isso estruturado, é possível a gente ter um fluxo de turismo na área continental como todo São Vicente. Eu acho que esse turismo integrado, a pessoa que vem na área insular, não precisa ficar só na área insular, ele pode conhecer alguma atividade turística na área continental. Alguém está na área continental, não importa, insular. Então eu não consigo dividir a área insular, continental, para mim é uma cidade só, né? Então a necessidade de a gente fazer essa integração desses dois lugares, mas é muito importante a infraestrutura e planejamento para que isso ocorra da melhor forma. E mais que tudo, capacitar as pessoas para que consigam atender as pessoas com excelência. Porque a coisa mais importante no turismo é superar as expectativas. Olha, eu não imaginava, que legal, vou retornar, vou trazer meus amigos. Isso é muito importante, né? Maravilha, 15 horas mais 35 minutos. O bate-papo de hoje é com o secretário de Turismo, Renato Marquezine. Lembrando para você que ainda não mandou a sua foto da promoção Dia dos Pais, tá perdendo tempo, hein? Mande sua foto para concorrer a uma tela pintada pelo meu amigo Gil de Brito e uma cesta de produtos da Mato Verde Distribuidora. Então, você que mandou a sua foto e já está tendo muitas curtidas lá na página da rádio, parabéns. Por quê? Porque sábado ao meio-dia termina a promoção. Então, tem que aproveitar e mandar a sua foto para você concorrer no sábado, a foto mais curtida, a uma tela do Gil e uma cesta de produtos da Mato Verde Distribuidora. Fala, Fábio, perguntas aí pro secretário? Tem mais uma pergunta aqui. Existe alguma ação conjunta com os municípios vizinhos? Ou o Marcelo da Vila São Jorge? Sim, tem sim. Logo no mês de janeiro, né? Sou profissional de turismo há 20 anos, né? E alguns outros secretários eu já conheço, alguns mais, outros menos. Inclusive 2 deles, secretários de região, estudaram comigo, um na faculdade de turismo, uma outra secretária estudou comigo em gestão pública na Federal de São Paulo. A gente montou logo em janeiro uma reunião aqui em São Vicente de todos os secretários. O grande segredo do turismo não é pensar só numa cidade, é pensar de forma metropolitana, de uma forma integrada, conectada. Então isso vem na questão do selo metropolitano, uma luta há 16 anos, talvez esse ano a gente consiga resolver, que é a livre circulação de veículos de turismo nas 9 cidades. Tem uma questão de sinalização, que a gente chama de Sinaltura, uma sinalização turística nas 9 cidades está sendo discutida. Todo um projeto ligado ao Fórum Náutico Paulista, que é a integração dos roteiros náuticos entre a cidade. Então, por exemplo, uma pessoa sai de Peruíbe, de barco, aí no caminho ela pode parar aqui em São Vicente, almoçar em alguma de nossas marinas, dessa marina ele vai para um outro lugar, conhece um lugar histórico, cultural. Então, assim, há necessidade, isso é algo muito importante, inclusive o próprio Ministério do Turismo, através do programa de regionalização do turismo, do governo do estado também, a futuro próximo só vai liberar investimentos e recursos para cidades que pensarem de forma metropolitana, regional. Então nenhuma cidade vai ter um turismo de excelência se não pensar numa integração regional. Isso é algo que no mundo inteiro funciona e que isso aos poucos agora
com essas novas gestões nos 9 municípios, está muito claro para todos, e existem, nós temos grupos do WhatsApp, fazemos reuniões virtuais, isso constantemente, para a gente encontrar soluções, enxergamos os problemas juntos e encontramos soluções conjuntas também. Parabéns, é bom que o ouvinte, o munícipe, tenha essa clareza, né, que as coisas vão caminhando e se unificando entre as cidades, entre os municípios, os secretários vão se falando, para que toda a região como um todo cresça e se desenvolva, porque a nossa região é linda e merece. Certo, secretário? Certíssimo. Queria aproveitar a audiência da Rádio Esplanada, todo comerciante, morador da cidade, que deixar as portas abertas da Secretaria de Turismo, né? Nos avise quando for lá, para a gente receber vocês. Levem o seu negócio, levem as suas ideias, estamos aí para somar, né? Então, a cidade, que nós temos uma frase clássica no turismo, cidade boa para turista tem que ser boa para morador primeiro, né? Então a gente tem muito isso em mente, e a gente quer mais que ajuda todo mundo, e às vezes se a pessoa tiver alguma dúvida, alguma sugestão, reclamação, vai lá, a gente mostra exatamente como estão as coisas, como a gente pensa, e a gente não sabe de tudo. Amanhã pode vir alguém com uma coisa que a gente não enxergou, de ter toda a humildade e falar assim, pô, que ideia legal, vamos ver se a gente consegue implementar isso juntos. Frase que eu falo todos os dias para a equipe da Secretaria de Turismo: ninguém é melhor do que todos nós juntos. E parabéns, mais uma vez a gente deixa aqui registrado que o turismo, a prefeitura e principalmente o vicentino, morador de São Vicente e da região, só tem a ganhar com esse pensamento, com esse trabalho e com o desenvolvimento não só de São Vicente, mas de toda a região. Mais uma vez, parabéns, secretário Renato Marquezine. Mais alguma pergunta aí para o secretário, Fábio? Não, por enquanto não. Teve umas aqui que já foram respondidas também, né? Então, 15 horas mais 40 minutos. Eu sempre digo que quando o papo é bom, passa rápido. Secretário Renato Marquezine, as suas considerações finais para os ouvintes da Rádio Esplanada. Queria agradecer, Caleb, a Rádio Esplanada, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho com vocês, chegar nas pessoas. De novo, as portas estão abertas da Secretaria de Turismo. A gente deseja aqui uma cidade para se amar, para se orgulhar. Que todo vicentino conheça um pouquinho da sua história, da sua ancestralidade, que conheça toda a batalha dos povos originários daqui, dos indígenas que aqui viviam, dos portugueses, dos colonizadores que aqui chegaram, dos imigrantes, dos japoneses que aqui estiveram. No momento que a gente começar a se sentir mais pertencente da nossa identidade, a gente vai cada dia mais fazer da nossa cidade um lugar melhor para se viver. Uma cidade boa para se viver é aquela cidade que a gente não tem sujeira na rua, papel na rua. Todo mundo recebe as pessoas, vou usar uma palavra de turismo, chama hospitalidade, que é o bem receber, né? Foi quando eu cheguei aqui, Renato, sinta vontade, quer uma água, quer um café, né? É uma visita. E turismo é isso, quando a gente vai receber as pessoas, a gente tem que receber elas da melhor forma possível, para essa pessoa voltar e falar assim, eu vou voltar para essa cidade, ou eu vou morar e vou estar nessa cidade. São Vicente é uma cidade linda, com uma história belíssima, é uma história nacional. Está na hora de todo vicentino ter orgulho da sua cidade e ajudar a transformá-la, para nós, os nossos filhos e futuras gerações. Parabéns pelas palavras e faço das suas palavras as minhas palavras. A Rádio Esplanada está de portas abertas, microfones abertos, para sempre que o senhor, a prefeitura, precisarem, conte conosco. Esse é o nosso papel, é de levar para a população, para o vicentino, e a nossa rádio é uma rádio que não tem limites. Onde tiver uma internet ligada, a Rádio Esplanada está lá. Então, conte sempre conosco, né, com a nossa audiência, o nosso ouvinte que ele é exigente, mas ele sabe que São Vicente ficou muito tempo como um patinho feio da região, e agora, com o novo projeto, com a nova administração, está trabalhando e trabalhando duro para que a população, o seu morador, volte a ter orgulho de falar
eu moro em São Vicente, bata no peito e diga, eu sou vicentino, a minha biquinha, beba a água da biquinha que você vai voltar, tem local bonito para se conhecer na nossa cidade, né? Então, o vicentino vai ter orgulho e nós, como aqui da Rádio Esplanada, vamos divulgar sempre o trabalho, quando o trabalho é bem feito. E o seu trabalho, Renato, e como toda a administração municipal tem sido espetacular. Meus parabéns. Fábio, mais alguma pergunta para o secretário ou não? Então, lembrando que dia 9 de agosto, a convidada que estará aqui na bancada da Rádio Esplanada é a minha amiga Gabriele Mendes. Ela é especialista em Direito do Trânsito. Ela fez curso de especialização em Direito do Trânsito, cassação e suspensão de recursos de multa e pontuação. Então, dia 9, a partir das 15 horas, aqui na bancada da Rádio Esplanada, Gabriele Mendes. Obrigado a você, ouvinte, que até agora esteve conosco, 15 horas mais 44 minutinhos. Lembrando que as perguntas que chegarem posteriormente nós passaremos ao secretário e ele terá todo o prazer em responder a você, ouvinte da Rádio Esplanada. Obrigado pela audiência e nós voltamos na segunda-feira que vem com um bate-papo na bancada da Rádio Esplanada. Fábio, é com você.